Houve um tempo, ao longo da maior parte da jornada humana neste planeta, em que a existência era fluida, indomável. Durante incontáveis milênios, nossos antepassados viveram sem as correntes que hoje damos por garantidas. Não havia cidades imponentes, nem muralhas para nos proteger, nem reis para nos governar e muito menos impostos a pagar. A própria noção de propriedade privada, como a conhecemos, era quase inexistente. A liberdade era simples e inegociável. Andar. Mover-se com as estações, seguir as trilhas da caça, buscar novos horizontes quando a escassez se anunciava ou o conflito ameaçava. Essa mobilidade era nossa segurança, nossa adaptação suprema. Mas, então, algo mudou. Uma transformação profunda e irreversível estava prestes a redefinir para sempre o destino de cada um de nós, de todas as futuras gerações. Em pequenos bandos, unidos por laços de parentesco e necessidade, nossos ancestrais conheciam a terra como a palma de suas mãos. Cada árvore, cada riacho, cada mudança no vento trazia uma mensagem. Sua dieta era surpreendentemente variada, rica em nutrientes, extraída de uma tapeçaria natural de frutas, raízes, vegetais, caça e peixe. A ausência de fronteiras físicas ou a posse de grandes extensões de terra impedia o acúmulo de poder duradouro. Ninguém era rei, ninguém era escravo. As decisões eram tomadas em grupo, a liderança era situacional e o conflito, quando surgia, podia ser resolvido simplesmente pela mobilidade. Andar, ir para outro lugar. No entanto, o planeta continuava sua dança cósmica. À medida que a última era glacial recuava, por volta de 12.000 a.C., regiões como o Crescente Fértil no Oriente Próximo começaram a florescer com uma abundância impressionante. Vastos campos de trigo e cevada selvagens se estendiam até onde a vista alcançava, atraindo rebanhos de gazelas e outras caças. Alguns grupos, notando essa fartura sazonal, decidiram permanecer por mais tempo em um único local, especialmente durante a colheita. Começaram a construir as primeiras casas circulares de pedra, não para serem moradias permanentes no sentido moderno, mas para serem usadas por mais algumas semanas ou meses. E o mais crucial, escavaram silos subterrâneos. Buracos simples na terra, forrados e protegidos, onde os grãos selvagens podiam ser armazenados para o futuro. Não era agricultura ainda, mas o primeiro elo de uma corrente que logo se tornaria inquebrável. Essa relativa tranquilidade, no entanto, foi brutalmente interrompida. Por volta de 10.800 a.C., o clima mudou drasticamente mais uma vez. Um período de resfriamento repentino e severo, conhecido como Dryas Recente, atingiu o Oriente Próximo. Os vastos campos de trigo selvagem rarearam, as estações tornaram-se imprevisíveis e a escassez se instalou. Agora, com mais bocas para alimentar, as crianças eram mais propensas a sobreviver em assentamentos semi-permanentes e os silos cheios de grãos, a vida nômade, a antiga solução, não era mais uma opção viável. O movimento estava restrito. A escolha à frente da humanidade era brutal: reduzir a população do grupo ou controlar a terra. A agricultura não nasceu da vontade de experimentar, mas sob a mais intensa pressão da sobrevivência. Foi um ato desesperado de adaptação. Nossos ancestrais começaram a plantar as sementes, a remover plantas concorrentes, a desviar o curso da água para irrigar as lavouras. O destino estava selado. Mas essa nova forma de existência veio com um preço altíssimo, gravado na própria estrutura óssea dos primeiros agricultores. Evidências arqueológicas de esqueletos desse período revelam uma história de declínio físico. Em média, os primeiros agricultores eram mais baixos do que seus antecessores caçadores-coletores. Sua dieta, agora rica em amido, levou a problemas dentários graves, como cáries e abscessos. As colunas vertebrais mostravam sinais de compressão. As articulações dos joelhos e quadris estavam desgastadas, tudo resultado de horas de trabalho repetitivo. As mulheres, em particular, passavam grande parte do dia ajoelhadas moendo grãos, desenvolvendo deformidades crônicas nos joelhos e na região lombar. A outrora variada dieta de 100 ou mais espécies diferentes foi substituída por uma dependência
esmagadora de uma ou duas culturas principais, como o trigo e a cevada. A saúde e a qualidade de vida individuais, paradoxalmente, diminuíram drasticamente. Além do custo físico, a imobilidade trouxe vulnerabilidade. Os campos cultivados eram alvos fáceis e os estoques de grãos nos silos representavam uma riqueza tentadora, onde há armazenamento, há saque. Então surgiram as primeiras defesas, como as impressionantes muralhas de Jericó, construídas há mais de 9.000 anos, não apenas para proteger contra inundações, mas para deter invasores. Na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates eram imprevisíveis, exigindo a construção de longos e complexos canais de irrigação. Isso não poderia ser feito por um bando de caçadores-coletores. Exigia trabalho coordenado em larga escala, de centenas, talvez milhares de pessoas. E para coordenar tal esforço, para distribuir os recursos e tomar decisões, alguém precisava estar no comando. O poder, antes temporário e fluido, deixou de ser uma condição esporádica e passou a ser estrutural. Por volta de 3.800 a.C., as sementes plantadas milênios antes floresceram em algo monumental e aterrorizante: a cidade. Uruk, na Mesopotâmia, não era apenas um assentamento grande, era uma metrópole com dezenas de milhares de habitantes, um centro de comércio, religião e poder. Estranhos viviam lado a lado, ligados não por parentesco, mas por um sistema que os obrigava a cooperar e obedecer. Com a complexidade da agricultura em larga escala e a gestão de recursos para uma população em constante crescimento, a necessidade de registrar e controlar tornou-se premente. A escrita, uma das maiores invenções da humanidade, não nasceu para documentar poemas ou histórias de heróis, mas para a contabilidade. Registrar grãos em armazéns, controlar o trabalho dos camponeses, calcular e cobrar tributos. Pequenas tigelas de barro idênticas em seu design e volume foram encontradas em larga escala, representando as rações diárias distribuídas aos trabalhadores. O alimento não era mais algo a ser livremente buscado, mas algo a ser distribuído por uma autoridade central. O trabalhador, antes independente em sua busca por sustento, tornou-se intrinsecamente dependente de uma estrutura maior, de um sistema que o alimentava, mas também o controlava. As disputas por recursos fixos, como os canais de irrigação e as terras férteis, transformaram conflitos ocasionais em guerra contínua. As pequenas escaramúcias entre bandos nômades foram substituídas por exércitos organizados, defesas permanentes e uma violência institucionalizada. Prisioneiros de guerra não eram mais simplesmente expulsos, mas marcados, acarretados e transformados em escravos, forçados a trabalhar para seus conquistadores. A própria natureza da violência mudou de um meio de resolver disputas para uma característica permanente da civilização, um instrumento de poder e controle. O Estado, com suas leis, impostos, líderes e exércitos, nasceu dessa complexidade, tornando-se o guardião de uma nova ordem, mas também o arquiteto de suas brutalidades. Paramos de andar e, ao fazê-lo, construímos um mundo que nunca mais nos permitiria a mesma liberdade. A civilização, com todas as suas maravilhas e complexidades, não foi um plano deliberado ou um salto evolutivo consciente em direção a um ideal. Ela foi, na verdade, o preço de parar. O preço da imobilidade, da necessidade de controlar a terra para sustentar uma população crescente. Os campos cultivados e os campos irrigados que vimos emergir na Mesopotâmia se espalharam rapidamente por outras grandes bacias fluviais, o Nilo, o Indo e o Rio Amarelo. Cada cultura, em seu próprio tempo e lugar, seguiu um caminho notavelmente semelhante. Uma vez que a humanidade se enraizou, uma vez que o nomadismo foi abandonado, não havia mais como voltar. As estruturas de poder, a dependência, a hierarquia e a guerra se tornaram parte intrínseca de quem nos tornamos. O passado nos moldou, e as escolhas dos nossos ancestrais, forçadas pela sobrevivência, ressoam em cada pilar de nossa sociedade moderna. É uma herança que carregamos, um fardo e uma glória, fruto daquele momento decisivo em que a humanidade decidiu, para sempre, assentar-se.
Se esta jornada através das origens brutais da civilização despertou sua curiosidade, deixe um like e um comentário. Isso ajuda demais o projeto a continuar explorando as histórias ocultas que moldaram quem somos. Agradeço por assistir.